Bom, eu quero compartilhar com vocês uma palavra nessa manhã, meus irmãos, sobre ser discípulo. Eu quero falar sobre o que é ser um discípulo. E a princípio, eu quero dedicar alguns minutos com você, pensando sobre o significado da palavra discípulo ao longo da Escritura, como a palavra discípulo caminha ao lado de outras coisas muito importantes para a nossa fé, como a compreensão de reino de Deus, a compreensão do próprio cristianismo em si. Aleluia. E daqui a pouco chega a pastora Célia também, está chegando aí na rodoviária. Por isso que eu deixei o celular com o Zé, que o Zé vai buscar ela para a gente. Eu queria compartilhar com vocês isso, porque tem uma coisa que tem me feito pensar sobre a minha própria fé. E é engraçado que quando a gente começa a pensar sobre si mesmo, de uma maneira criteriosa, sincera, as nossas escamas caem e a gente enxerga muita lacuna no nosso coração, no nosso interior, no nosso jeito de ser. E a compreensão de discípulo e discipulado está batendo na minha cabecinha. E eu tenho repensado o modo como a gente vive a fé por entender errado o que é ser um discípulo. Mas vamos começar. O primeiro texto que eu quero ler com vocês é o texto de 1 João, capítulo de número 5. Primeira epístola de João, capítulo 5. A partir do versículo 13, irmãos. Diz assim a Sagrada Escritura: estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna. A vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Perceba, João diz que tem a vida eterna que tipo de pessoa? Segundo o próprio texto, os que creem no nome do Filho de Deus. Então, crer no nome do Filho de Deus é justamente o acesso à vida eterna. Continuando a leitura. E esta é a confiança que temos para com Ele, o Filho de Deus, no caso, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então perceba, crer no nome do Filho de Deus é algo que me dá acesso à vida eterna, mas não somente a vida eterna como coisa, mas a vida eterna como um lugar. Por quê? Porque agora eu tenho acesso a uma pessoa que antes não me era acessível. Quando João diz, esta é a confiança que temos com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve, Ele está garantindo aos que creram no nome do Filho de Deus e têm a vida eterna, que buscar terá a resposta de encontrar. Você está comigo? E talvez você diga, mas não são todas as pessoas que podem orar a Deus e serem ouvidas? O fato de que Deus ouve todas as orações tem a ver com a sua bondade e misericórdia. Ele faz isso porque Ele é bom. Mas essa acessibilidade de que João está falando já é fruto da bondade de Deus, tornando-nos uma nova criação. Vou repetir para ficar claro. Uma coisa é você orar para Deus, sendo uma criatura diante de quem te criou. Outra coisa é você orar ao Pai em nome do Filho de Deus. E o que muda não é o termo que você usa, é a pessoa que você se tornou.
criaturas jogam vozes ao céu. Filhos estão em um novo lugar, nas regiões celestiais. Então, crer no nome do Filho de Deus, vida eterna, dá a você, a mim, um tipo de acesso que nem todas as outras pessoas possuem. Então, todos somos filhos de Deus? Não. Se sabemos que Ele nos ouve, verso de número 15, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Uma nova garantia, a garantia de que você é, de que você tem acesso, e mais, Beli, de que falando, pedindo segundo a vontade dEle, Ele realizará. Ou seja, Ele está dizendo que cada uma das coisas que Ele prometeu fazer, Ele não retrocederá de fazer. Então, se eu peço segundo a sua vontade, vontade tem a ver com um propósito eterno, Ele concederá. Então Deus não concede mimos individuais a filhos mimados. Deus responde a oração de filhos conscientes. Ainda que em sua bondade Ele nos mime com coisas que muitas vezes nem nos são necessárias, mas em sua amabilidade Ele vem e nos cerca de afetos. Por exemplo, você precisa de casa própria, mas alguns dos irmãos a têm. Você precisa de carro? Quem concedeu isso a você? Você precisaria de saúde e pão diário. Só isso. Mais do que isso, irmão, é mimo. Oh, isso é mimo. Ele me mima. Então, continuando. Versículo de número 16. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá a Deus e Deus lhe dará vida. Aos que não pecam para a morte, há pecado para a morte, e por isso não digo que rogue. Rafa, o que é pecado para a morte? Não vou falar sobre isso. Aguente a sua curiosidade. Antes de ir para os assuntos extraordinários, sejamos fiéis no que é ordinário. Antes de falar do pecado que Deus não perdoa, preocupe-se com aquele que você e eu mantemos e que Deus quer perdoar, mas porque a gente é tão pegado ao pecado, a gente não se arrepende. Mas continuando, toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Então há uma relação entre injustiça e pecado. É indireta ou é direta essa relação? O que vocês acham? Ela é direta. Toda injustiça é pecado. Então olha só, João está tratando o pecado como sinônimo de injustiça. Ok? Então vamos continuar. Vai guardando essas coisas. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, retomou o tema que ele iniciou no versículo 13, porque ele falou que aquele que crê no nome do Filho de Deus tem a vida eterna. Então agora ele volta a falar sobre isso. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, ou seja, aquele que tem a vida eterna, aquele que creu no nome do Filho de Deus, não vive em pecado. Então não vive em injustiça. Não vive significa constância em uma prática. Uma pessoa que creu no nome do Filho de Deus, que tem a vida eterna e que é chamado por João de nascido de Deus, pode vir a pecar? Sim. Mas o próprio João explica qual que é a solução. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado que não seja para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida. O que João está dizendo? O perdão reabilita. Porque eu não vou dizer assim, Deus perdoa ele por uma coisa que ele não se arrependeu. Mas se ele se arrependeu,
aqui está sendo posicionada a autoridade que a igreja tem para perdoar pecados, que é uma coisa que inclusive é mal compreendida nos nossos tempos por uma distorção de certas compreensões da reforma protestante. Quando a reforma aconteceu e foi dito que o Papa não tem poder de perdoar pecados, que os homens podem ir diretamente a Deus e ter seus pecados perdoados, Lutero estava combatendo a centralização de um poder. Ele não estava anulando a autoridade que a igreja, como família espiritual, tem de dizer: você está perdoado. Porque essa autoridade quem nos confiou foi Jesus, ao dizer: o que vocês perdoarem na terra, terá sido perdoado no céu. Então, o Espírito que está em nós, libera por meio da nossa voz, uma absolvição. Você está perdoado. E o Espírito que está nesse irmão, que está em nós, libera de dentro deste irmão o alívio e renovação, testificando: você continua filho. Você não voltou a ser, você permanece sendo. Agora perceba, o pecado para esse nascido de Deus, que creu no nome do Filho de Deus, é ocasional. É um tropeço, não é um hábito. Porque toda vez que o pecado se transforma em hábito, ele se expressará por meio de uma cultura. E essa é a próxima fala de João. Vamos continuar lendo? Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda. Quem foi o que nasceu de Deus? O Filho. Aqui João está usando uma linguagem para falar do Filho que foi gerado, não feito. O Cristo de Deus. Você está falando o que então, profeta? Que ele nasceu? Sim, ele nasceu da Virgem Maria. Então quem nos guarda? O Filho de Deus. E o que acontece? O texto segue dizendo: e o maligno não lhe toca. Maligno é o nome que João estrategicamente utiliza para falar de alguém que a Escritura chama de príncipe deste mundo, ou que a gente costumeiramente chama de chifrudo, caramunhão, ou a Bíblia chama de Satanás. E o texto segue dizendo: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Repita comigo: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Com essa leitura eu quero ambientar você sobre a fala que quero compartilhar sobre discípulos. Porque aqui João está fazendo separação entre o que é nascido de Deus e o que permanece sob o cativeiro do maligno. Quando João diz que o mundo inteiro jaz no maligno, ele não está falando do cosmos, no sentido de natureza, no sentido de bichos ou vegetação. A palavra mundo aí substitui toda a humanidade. Então ele está falando dos homens, e ele faz uma afirmação: todos os homens jazem no maligno. Uma pergunta: você sabe o que significa jaz? Exatamente, não é só estar, é estar sob o domínio da morte. Você lembra das vezes que você foi no cemitério e está escrito aqui jaz fulano? Então jaz não é uma palavra bonita para substituir estar. Jaz é uma palavra com significado específico no português, e por isso essa palavra foi escolhida para substituir a palavra grega que significa aquele que está debaixo da morte.
Então João está dizendo que há dois tipos de gente na terra, no cosmos. Um tipo de gente que tem vida eterna e um tipo de gente que está sob o domínio da morte. Os que estão sob o domínio da morte, João diz que estão sob o domínio do maligno. João faz uma separação, ele fala que os nascidos de Deus, o maligno não pode tocá-los. Então, em momento de encenação, se aquele que está sob o domínio, sob a terra das trevas em si, tem em cima da terra das trevas o maligno, então imagina, Satanás está aqui, em cima da terra, e enterrado lá abaixo, estamos eu e você, antes de Cristo. Então a terrinha que ele usa para jogar na nossa cabeça, ele só pode fazer, só pode usar, porque nós, de alguma maneira, demos a ele essa autoridade. Porque segundo a Escritura, nós não fomos criados em morte, nós fomos criados em vida. João capítulo 1 vai explicar para nós a criação sob o ponto de vista mais maduro. E o ponto de vista mais maduro é enxergar a criação a partir de Cristo. Então quando lemos Gênesis capítulo 1, temos: no princípio criou Deus os céus e a terra, e disse Deus, haja luz. João vai explicar para nós: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então é como se João dissesse: aquela luz de Gênesis é simbólica, ela fala de uma vida que é antes de todas as coisas. Por isso, haja luz, literalmente significa manifeste-se luz, porque a luz não foi criada, só foi expressada. A luz é o próprio Cristo. E João decodifica isso: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então, quando o texto diz que houve animais, houve vegetais, houve homem, o texto está dizendo que a vida que emana do Filho estava gerando todas as coisas. Paulo explica a mesma coisa para nós em Efésios 1. Todas as coisas saem dele, todas as coisas voltam para ele, porque o propósito eterno de Deus é fazer todas as coisas convergirem em Cristo. Saíram, voltarão. Você está comigo? Então João explica essa linguagem simbólica ao dizer que Cristo, enquanto luz eterna, está presente na criação, mas agora estará na criação, encarnado, segundo João vai expressar, para que a vida volte a tocar os homens. Ainda no capítulo 1, fazendo ponte com toda a série de mensagens que já foi pregada sobre João, o batizador aqui, o apóstolo João vai dizer que João não era a luz, mas veio para testificar da luz. Precursores. Ele sabia que ele não era, mas ele sabia quem era. Por isso João vai discorrer, o apóstolo vai discorrer esse processo de maneira muito bela da encarnação, e ele vai mostrar para nós já o Cristo adulto, encontrando seu primo. E João dizendo: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A declaração de João, que foi citada na mensagem do apóstolo Luiz: eu não sou, ele é antes de mim, ele tem a primazia, o que vem depois de mim é antes. João tem clareza de que há alguém eterno, de onde todas as coisas emanam. E esse alguém João nos apresenta como Filho de Deus. O Filho do Deus bendito, do Deus reto, do Deus justo, vem ao mundo dos homens que jazem no maligno. Se o mundo jaz no maligno, é como se o mundo estivesse enterrado dentro deste mal. Há uma mortandade comum a todos os homens, e eu não falo só da mortandade literal, mas falo da mortandade essencial, que é o mal. O mundo é mal. E o mundo não é, repito, a vegetação que você contempla
O mundo a quem me refiro somos você e eu. O mundo é mau, mas nós nos esquecemos disso. De alguma maneira, existe ao longo do tempo uma espécie de adestramento em nós, que é fruto da nossa própria queda. Nós somos maus por natureza e, portanto, começamos a nos acostumar com o mal da natureza que nos cerca. Você está me entendendo? Então, certas coisas que no início eram feias e escandalosamente agressivas passam a se tornar normalmente aceitas. Exemplo, a criança que mente. Quanto mais nova, mais escandalosa é a expressão dela. E a gente percebe que ela está mentindo, que ela está escondendo uma informação. Você quer falar algo para papai? Não. Ela quer. Mas com o passar do tempo, ela aprende a colocar a mão no queixo, coçar o nariz, e perita colocar a mão no bolso e dizer, não. No ápice do seu autocontrole, ou da sua maldade, ela vai conseguir até controlar a dilatação da pupila. Porque a maldade que nos domina também pode ser aprendida. Ela pode ser aperfeiçoada. Vou usar uma expressão melhor. Então, o assassinato que nos escandaliza nada mais é do que o bom discípulo do mal em curso. Então, há um potencial discípulo do mal em todos nós, com habilidades incríveis para escandalizar qualquer criança. Em você e em mim tem um pedófilo, um assassino, um mentiroso, um corrupto. Em você e em mim tem alguém que pode lesar a própria cidade. Se receber poder, se tiver as mesmas oportunidades. Alguns de nós nunca fizeram coisas porque nunca tiveram chance. Mas se tivessem, fariam. Alguns de nós chamam-se bons porque não foram expostos ao mesmo nível de oportunidade de maldade que outros. Alguns de nós só não são o chefe do morro porque não moram no morro e nunca precisaram usar a força para viver. E por isso a gente pensa que mal é uma coisa que está do lado de fora, longe o bastante, para que a gente não precise se preocupar com isso. E quando a gente ignora o mal que existe em todo homem, a gente reduz conceitos sobre os quais eu quero falar. O primeiro deles, o reino de Deus como resposta ao mal. Quando o homem cai, e Gênesis 3 dá a nossa queda, o Senhor promete, naquilo que chamam de proto-evangelho, de ti nascerá o descendente, falando para Eva, pastora. Ele diz, este ferirá a cabeça da serpente. E aí falando da serpente, diz, e tu lhe ferirás o calcanhar. A promessa que Deus faz é o mal ser definitivamente vencido. Ele diz, o mal não estará sempre entre vocês. Eu não aceito isso. No mundo que eu criei, isto não habitará. Eu levantarei um meio que julgará definitivamente o mal. E ele promete um descendente. E este descendente, Paulo vai dizer, é Cristo. E a palavra Cristo significa não o sobrenome de Jesus. Cristo significa Messias. E Messias tem a ver com o reino de Deus. Era o rei que os judeus, oprimidos pelo mal, esperavam para ver o mal vencido. Todo bom judeu, a partir das experiências de cativeiro e das experiências de realeza que tiveram, ao ouvirem os profetas falando do futuro, de uma Israel restaurada, de uma Sião livre do mal, aonde o menino colocaria a mão na boca do leão e não sofreria dano, porque não há nem ferocidade na criação mais. Os profetas prometem uma Sião perfeita, um lugar onde a paz reina, onde o que existe é só a natureza de Deus fluente em tudo, e onde o seu ungido governa para sempre. Ungido que Isaías chama de servo, do capítulo 40 ao 55, até o 61, que estão sendo trabalhados pelo apóstolo Luiz.
Do 40 ao 55 nós temos o chamado poema do servo. É Isaías falando em vislumbre sobre o grande rei que viria para livrar Israel do mal. Porque quem é Isaías? É o garoto de 14 anos que diante do mal do seu rei, do seu povo, entra no santuário de Deus para pedir misericórdia. E Deus invade o santuário com a santidade para dizer: não vai ficar assim. Eu vou encher com a minha glória o ambiente que o mal encheu com a sua nojeira. Eu vou varrer a nojeira. E todo o texto de Isaías fala de depuração, limpeza, restauração. É Deus respondendo à indignação do coração de um jovem que diz: Deus vai ficar assim para sempre. Deus encontrou um indignado e ele disse: não vai ficar. E aí Deus: mas como eles escutarão se não houver quem pregue? E ele diz: pode ser eu. E então a ele o Senhor compartilha toda a esperança futura de um rei que colocaria as coisas que estavam em desordem em ordem de novo. Isso é o significado de Messias ou de Cristo. Então quando João chama-o de Cristo, ele está falando do Messias que ele esperava para colocar as coisas em ordem, julgando o mal. E onde entra o conceito de discípulo nisso? É que a palavra discípulo no Antigo Testamento, ela aparece algumas vezes. E quando ela aparece nessa construção de uma comunidade diferente do ambiente que a cerca. Pode nos dar um exemplo, Rafa? Claro. Eu quero ler com vocês, por favor, Isaías capítulo de número 8. Versículo de número 9. Antes de ler o capítulo com você, eu quero dizer: Isaías está profetizando primeiramente uma desgraça que aconteceria sobre Israel, a invasão dos assírios. Só que ao falar do que aconteceria no futuro, de maneira aterrorizante, ele traz consigo uma palavra de esperança, de Deus colocando as coisas em ordem. Mas presta atenção, os assírios só invadiriam Israel, porque Israel havia abandonado o Senhor. E Deus prometeu no pacto do Monte Sinai, que todas as vezes que o povo se afastasse dele, ele por amor usaria algo para disciplinar o povo. Deuteronômio 29, uma das coisas era entregá-los para as nações em redor. Então Deus usava o cinto em ocasiões específicas, e o cinto mais grosso de Deus chamava-se cativeiro. Era quando o povo perdia sua liberdade, sua autonomia e o seu rei. Olha só, presta atenção aqui. O povo perdia sua liberdade, sua autonomia e o seu rei. O que Deus estava mostrando para o povo do lado de fora? Vocês estão presos. Mas enquanto eles tinham um rei e podiam fazer o que queriam, Dani, eles achavam que eram livres. Deus precisava usar algo externo para revelar o que estava por dentro. Então Deus mostrava que eles estavam sob o domínio de alguém, subjugados a alguém, passando vergonha porque alguém os estava humilhando. Ele estava expondo o mal de Israel através do mal das nações. Vamos prosseguir? E ele vai dizer, versículo 9: enfurecei-vos, ó povos, e sereis despedaçados. Dai ouvidos, todos os que sois de países longínquos. Cingi-vos e sereis despedaçados. Cingi-vos e sereis despedaçados. Forjai projetos, e eles serão frustrados. Dai ordens, e elas não serão cumpridas, porque Deus é conosco. Olha que loucura. Ele acabou de profetizar que uma nação estranha destruiria Israel, mas ao mesmo tempo Deus o enche de coragem para dizer: mas calma lá, até o chicote das nações está na minha mão, nenhuma nação fará a vocês maior dano
do que eu liberei fazer. E ele está prometendo: não abusem do que vocês podem fazer, porque o Senhor é conosco. É o profeta dizendo: porque assim o Senhor me disse, tendo forte a mão sobre mim, e me advertiu, que não andasse pelo caminho desse povo, dizendo: não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração, não temais o que ele teme, nem tomeis isso por temível. Ao Senhor dos exércitos, a ele santificai, honrem o seu nome. Seja ele o vosso temor, seja ele o vosso espanto, ele vos será santuário. Está falando de um futuro onde o santuário não será o templo de Jerusalém, mas o próprio Senhor. Continue comigo. Mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa as duas casas de Israel, laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Que loucura! Porque o profeta está falando aos israelitas, dizendo que Deus lhes será santuário, mas aos mesmos israelitas ele diz que ele lhes será pedra de tropeço. Muitos dentre eles tropeçarão e cairão, serão quebrantados, enlaçados e presos. Resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus. Deus separa do meio do todo Israel, pastor Agi, um tipo de gente, para dizer: vocês eu guardarei. E esse tipo de gente ele chama de discípulos. Então era possível ser súdito do rei de Israel e não ser discípulo do rei dos reis de Israel. A palavra discípulo no Antigo Testamento tem um significado muito semelhante à palavra discípulo que nós encontramos no Novo. A palavra grega procura fazer um equivalente do hebraico. E basicamente discípulo significa aquele que guarda, aquele que pratica. Minha mamãe chegou. Aquele que guarda, aquele que pratica, aquele que obedece a alguém. Então, olha só, Deus, falando a Isaías, diz que entre os israelitas tem um tipo de gente que ele chama de meus discípulos. Então vamos usar sinônimos: meus ouvintes, meus obedientes, meus guardadores. Jesus vai dizer, e os apóstolos vão corroborar, que a pedra que os edificadores rejeitaram, Deus fez pedra angular, falando de Cristo. E que essa pedra se tornou uma pedra de ofensa e de vergonha para Israel, mas um ambiente de edificação para os que eram de fora. Meus discípulos é o código de Deus para falar do tipo de gente que escolheu obedecer até as últimas consequências. Isaías entra no templo do Senhor para dizer: Deus, até quando o mal vai imperar sobre nós? Ele diz: calma, eu vou destruir o mal. Avise os meus discípulos, nós vamos vencer. Para você entender o que Isaías está vendo o rei dizendo aos seus súditos: calma, ainda que a Síria domine, eu governo sobre você, Isaías. Ele pode te mudar de lugar, ele pode te prender e soltar, mas você é meu. Você está preso a mim, e eu estou preso a você, pelo pacto que temos. Eles podem achar que tem o domínio, ninguém vai arrancar um fio da cabeça de vocês. Essa expressão vai se repetir em alguns outros textos do Antigo Testamento e vai aparecer no Novo de um jeito tão enfático que a gente não consegue contextualizá-la. Porque Jesus vai chamar os que andavam com ele de discípulos.
E ao apresentar aos discípulos a grande responsabilidade que eles teriam, ou o grande comissionamento, ele diz: ide, fazei de todas as nações. Então discípulo é sinônimo de súdito. E súdito é o que se submete ao rei. Súdito é aquele que decidiu dizer: o reino chegou para mim, ainda que para os outros haja um outro rei, um outro sistema, um outro governo. Então, se o mundo jaz no maligno, o rei deles não é o mesmo que o rei nosso. O rei deles os subjuga com morte, o nosso rei nos batiza com vida. O rei deles os prende nos seus próprios desejos, o nosso rei nos liberta daquilo que é absolutamente piegas e sem sentido. Ele me torna livre até da dependência de comer, me chamando a jejuar para dizer para o mundo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nem a comida me prende. E ele muitas vezes escandaliza o cosmos, a natureza olha para Moisés e diz: como é que você fica 40 dias sem comer e não morre, infeliz? E o segundo Moisés, sem monte, sem Sinai, no deserto para receber a nova lei do novo povo, 40 dias sem comer e sem beber, é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo príncipe deste mundo. E o que o príncipe deste mundo oferece para ele? O que ele tem: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Seja meu discípulo. Satanás não ofereceu a Jesus o que ele não tinha. O mundo jaz no maligno. Só que Jesus não veio para assumir um trono. Jesus veio para glorificar o trono de Yahweh. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Herodes, eu não quero o seu trono. César, eu não quero o seu trono. Eu quero que venha sobre a terra ao trono de Yahweh, porque eu tenho fome de justiça, e eu tenho ódio da injustiça, porque me indigna saber que em algum lugar da Galileia ou da Judeia, um homem sincero está orando a Deus agora, e sendo envergonhado. Me indigna saber que nesse exato momento, em algum lugar da Caldeia ou da Judeia, uma criança está sendo estuprada. Eu consigo ouvir o som da terra. O sangue de Abel está pedindo justiça para mim. Eu não negocio com outros tronos. Venha o teu reino, Yahweh. Eu sou o seu servo, o mensageiro. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu a proclamar o ano aceitável de Yahweh. Eu vim libertar os oprimidos. Eu vim dizer: cesse o mal. A injustiça não me traz prazer. Eu estou suficientemente indignado com o fato de que um mundo em que Yahweh não tem sua vontade feita não serve para mim. Por isso, eu vou fazer um povo novo. E vou fazer um mundo novo, para que o meu Pai seja glorificado. A palavra discípulos no Antigo Testamento vai ser utilizada em outras situações. E o que eu acabei de dizer agora vai ganhar conexão para você. Uma das situações em que a palavra discípulos aparece é para falar dos discípulos dos profetas, as comunidades dos profetas. A expressão discípulos dos profetas, literalmente a palavra discípulo é ben, em hebraico, que significa filho. Por isso, em algumas traduções, filho dos profetas. Por isso, Elias, ou melhor, Eliseu, é chamado pelos seus discípulos de pai. Porque no reino de Deus, um súdito não é um escravo, é um filho. A imagem do Filho de Deus, quem crê no nome do Filho de Deus, Yeshua Christos, ou Yeshua HaMashiach, Jesus, o Rei, é feito rei sacerdote. A mesma natureza. Ser discípulo é estender a realeza pelo mundo, sendo governado por Yahweh e não pelo mal.
E como eu prometi falar sobre ser discípulo, agora eu quero ser específico e partir para isso. O discípulo é a resistência ao mal do mundo. Os discípulos são a primeira expressão de que o mundo não tem poder sobre todos. Há um tipo de gente livre para ser completamente diferente da natureza das trevas. Se o mundo negocia por interesse, a gente não. Se o mundo trapaceia para assumir posição, a gente não. Se no mundo há hierarquia para que aquele que é o mais importante ocupe o cargo mais alto, no reino, quem quiser ser o maior, seja o vosso servo. Ele vem implodir os domínios do mal e faz isso através de um tipo de gente, filhos ou discípulos. Então um discípulo, na extensão da realeza, ele nada mais é do que alguém que vive a nobreza de contrariar o mal. Ele é livre o bastante para dizer: não quero. Não, mas transforma essas pedras em pães. Não. Mas você não está com fome? Sim. Ceda aos seus desejos. Eu não sou prisioneiro deles. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Porque antes de fazer qualquer coisa, eu sou afirmado por uma essência. E a essência: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ele é quem realiza toda a minha vontade. É a figura, é a expressão da vontade. Por isso Jesus, ao comissionar os discípulos, disse: façam outros discípulos. E ele diz isso mostrando como? Ensinando-os a guardar. Irmãos, nos nossos dias, guardar é uma coisa completamente difícil. Você lembra todas as senhas de banco que você tem? Todos os números de todos os amigos que você tem? Nós estamos nos dias em que o Maps nos diz onde ir, e graças a Deus o Google nos diz como abrir a conta. Esses dias eu ouvi a história do cara que foi entrevistado pelo Jornal do Meio-Dia, numa praça. Estavam abordando pessoas que eram de situação de rua, e entrevistam um cara, por coincidência, chegam assim: você, que te trouxe à rua? Ele: perdi meu celular. Aí tipo, não, mas o outro ali foi porque ele é assim, você porque perdeu o celular? É, tem uma semana que eu perdi meu celular. Mas isso fez de você uma pessoa em situação de rua? Fez, é porque minha casa eu não lembro onde é, o telefone da minha mulher eu não sei, os cartões do banco estão todos lá dentro, eu perdi o celular, meu amigo, vim morar na rua. Esse cara, irmãos, poderia ser eu. Guardar é a crise do nosso tempo, irmãos. Em um mundo em que outras memórias substituem a nossa, a gente não guarda mais nada. A gente não consegue lembrar da mensagem que foi pregada na semana passada. E com todo o respeito ao zelo do caderno, a gente transferiu para o caderno que a nossa memória devia guardar. Eu não estou dizendo para você não anotar, mas tome cuidado para o caderno não ser o novo Google. Escrever no caderno não te faz discípulo. Te faz discípulo guardar o que foi dito. E se escrever no caderno é o meio que você tem para guardar o que foi dito, escreva. Ensinando-os a guardar. Então preste atenção. Guardar é algo que precisa ser ensinado. Porque esquecer é o que a gente sabe fazer. Irmãos, Israel vivia esquecendo as alianças que tinha feito com o Senhor. E os profetas vinham para lembrá-los. Era uma coisa crônica. Davi
com toda a sua sinceridade, entra com a arca em Israel com carro de bois, porque ele não sabia que deveria ser sobre os ombros. Mas não tinha sacerdote em Israel naquela época? Por que ninguém falou nada para ele? Ele foi atrás dos rolos e teve que pesquisar para descobrir. Será que esqueceram? Tanto tempo havia que a arca não estava em casa? Porque era a responsabilidade do sacerdote exortar o rei. E você acha que Davi era um rei que dava medo nos sacerdotes? Saul eu até entenderia, irmãos. Mas você imagina um sacerdote dizendo assim: ó, rei Davi, tem que ser sobre os ombros. Mano, Davi era o cara mais chapado do Antigo Testamento, bicho. Pode ser sobre o meu? Ô rei, não dá, tem que ser sobre os sacerdotes. Eu posso pelo menos estar perto? Cara, bom, não tem nada na lei que diz que você tem que estar longe. Beleza. Irmãos, eles não exortaram porque provavelmente esqueceram. Porque a responsabilidade de lembrar era dos sacerdotes. E quando o sacerdote se desviava, a responsabilidade era do profeta. 3 eram as instâncias em Israel que tinham a Torá: os rolos, o rei, os sacerdotes e os profetas. Porque guardar é o início de todo o processo de uma jornada com Deus. A gente anda no tempo das revelações, todo mundo quer coisa nova, mas e guardar as antigas? Atrás de uma nova palavra eu pergunto: você já guardou as de ontem? Porque se você buscar algo novo hoje, como se nada tivesse sido acrescentado a você, então eu vou chamar você de neófito. Você é um novo convertido? Porque se você é um novo convertido, eu não vou tratar você como alguém que tem algo a compartilhar, mas como alguém que precisa aprender. E aí você precisa ser humilde, porque se você não sabe nada, não se comporte como se soubesse algo. Porque se você tem guardado e não pratica, você é desobediente. Se você não tem guardado porque esquece, você é desobediente. Se eu tenho guardado e não esqueço, mas não pratico, somos desobedientes. E no final, o que fazemos? Não manifestamos a realeza. João está falando de um tipo de gente que crê no nome do Filho de Deus, tem a vida eterna e testemunha destas coisas, guardando o testemunho do Filho de Deus. Se guardar e praticar é a expressão, vamos assim dizer, do ser discípulo, vocês estão me entendendo? O nosso desinteresse por conhecer deve ser encarado como algo normal? Por que te constrange tanto quando alguém pergunta se você ora ou lê a Bíblia? Por que me constrange tanto quando alguém me pergunta, Roberto, você ora e você lê a Bíblia, Rafa? Nos constrange porque a gente sabe que o tipo de vida que a gente tem levado não é a vida que a gente deveria estar levando. Por que a gente permanece fazendo? Irmãos, nós estamos em dias em que o ser discípulo está diluído em práticas religiosas comuns. E caindo neste engano, a gente, infelizmente, vai diminuindo o nível de ser cristão. Exemplos: eu penso que ser um bom discípulo é vir no culto domingo e estar na casa dos irmãos. Não é o bastante. Se você, sabendo que a Escritura te pede algo, não obedece, você é desobediente. E a gente quer falar de coisas altas nas mesas, meus irmãos, sendo que a gente não guarda as básicas. Daniel, eu não posso sentar para conversar com você sobre profético se eu não obedeço as coisas que eu escuto de Deus. Se o simples Rafael vai lá e lê um texto para os irmãos no culto, não é obedecido por mim, eu quero conversar com você sobre perspectivas proféticas para o século 21. Eu estou fazendo Deus de palhaço? É tipo assim, tem como você me condecorar na minha alta desobediência? Dá-me mais revelação para eu esquecer tudo de novo? Porque, mano, o mais alto nível de profético é o cara que ouvindo obedece. E eu pergunto a vocês aqui, quantos aqui já não receberam direções de Deus? Agora vocês precisam ter coragem, eu quero que levantem a mão.
Quantos aqui já não receberam uma direção de Deus sobre algo? Quantos aqui já receberam direções e não obedeceram? Isso é normal? E a gente quer aprender de profético, irmão. A gente quer aprender a ouvir a Deus para quê? Para desprezar? Para dizer na cara dele: não me importo. O que eu quero é o poder, a sensação de ter, de estar à frente do outro. Só que essa coisa de ter e estar à frente do outro parece com uma natureza que o reino de Deus combate. O mundo que jaz no maligno, que anseia poder, posição e que prova importância pelo seu fazer. Então, nas nossas conversas sobre, a gente quer ter informação, para na informação provar que a gente isso é do maligno. A matéria-prima de Satanás é o domínio por meio desta coisa de estar em cima do outro. Então, se eu sei mais que você, eu subjugo você. Mas no reino de Deus, se eu sei mais que você, eu sou seu servo 2 vezes. Porque o maior abençoa o menor. Está escrito. Tanto que o mais maduro é responsável pela casa. Então perceba como certas malignidades permeiam as nossas relações e a gente acha que mal é o cara que está preso no presídio federal. Irmãos, nós precisamos deixar que o mandamento penetre tão fundo que arranque as nossas mais vis maldades. Quando o irmão é consagrado e você não, e você sente inveja, isso é normal? Quando um irmão compartilha, vamos orar, você manda a mãozinha e não ora, isso é normal? Porque no tráfico, se você faz uma promessa e não cumpre, você morre. Então quem são mais prudentes? Os filhos do mal ou os filhos da luz? Já falei disso alguns minutos atrás, vou falar de novo. Você precisa ser convencido a contribuir, sendo que a sua vida, o seu trabalho, tudo que você tem foi Deus quem deu. É sério. Tem que te explicar 500 vezes que dízimo e que oferta é coisa de criança, porque contribuição é o valor da nova aliança, é muito maior, e que se é coisa de criança, eu começo com coisa de criança, 10% para viver o resto. É sério. Rafa, não posso fazer essa pergunta para você? Pode. O problema é quando essa pergunta é feita 500 vezes e você não guarda porque não quer. Então, irmãos, falo com muito zelo, com muito temor. Meu ofício é um ofício que muitas vezes pode parecer áspero na expressão, mas a minha aspereza não é raiva de você, é indignação com a injustiça. Eu te amo, mas eu não posso aceitar que você todo torto compareça diante de mim e eu fique de boa. Eu sou leviano se eu não ver e falar. Você acha normal que as pessoas peçam ajuda no grupo, você possa ajudar e você faça de conta que não vê, esperando que alguém ocupe o seu lugar? É normal? Alguém vai resolver isso. É normal sempre você se preservar, sempre escolher o lugar mais confortável? Preservação é o valor do mundo que jaz no maligno. Martírio é o valor do reino de Deus. O servo vence morrendo. No mundo, o guerreiro vence matando. Então não é um pouco maldade poder fazer e não fazer? Se está escrito que tendo a oportunidade de fazer o bem, eu devo fazê-lo. Está na Bíblia? Está. Tendo a oportunidade de fazer o bem, faça-o. Porque aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete. E pecado é sinônimo de injustiça. Jesus diz:
Buscai, pois, o primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Essa é a nossa ânsia, irmãos. A gente assiste jornal chorando, não comendo de boa, porque nós ansiamos por justiça. Nos incomoda passar por aquele que está na sarjeta, ainda que está na sarjeta, seja a escolha dele. Porque homem algum foi criado para estar na sarjeta. Eu vejo os pés de Satanás em cima, arrogando sua autoridade, dizendo: é meu, e aqui vocês não põem a mão. Como assim? Se ele me prometeu, o nosso Senhor, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Meu irmão, eu não vou aceitar como normal. É uma questão de decisão. Ele não quer trabalhar. E aí, caminhando para o final, quero lembrar as palavras do Senhor Jesus sobre o que é ser um discípulo. E sobre quanto custa ser um discípulo. Para nos fazer pensar se nas nossas vidas de discípulos nós não temos atuado mais como discípulos da malignidade. Quando Jesus fala sobre quanto custa ser seu discípulo, ele usa uma linguagem contábil para trazer para nós um ensino. Discipulado tem preço. E ele fala isso em Lucas capítulo 15, Lucas capítulo 14, a partir do versículo 25. Minha vontade, sinceramente, hoje era só ler a Bíblia com vocês. Só ler todos os textos da Bíblia que falam sobre o comportamento, sobre a convicção e sobre a vida de um discípulo. Para que o Senhor rasgue o nosso coração com sua palavra. Lucas 14, 25 diz assim: grandes multidões o acompanhavam. Olha a perspicácia de Lucas. Grandes multidões o acompanhavam. Então tinha muita gente ao redor dele. Quem acompanha é um discípulo? Não necessariamente. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse. Olha só, irmãos, imagina essa cena. Levanta aí, galerinha, botar vocês para encenar comigo. Bora animar um pouquinho. Ó, vocês vão me seguir, tá? Eu vou dar uma de Jesus, vamos embora. Grandes multidões, aí a gente passa ali, vai juntar uma galera, vai. Grandes multidões, né, irmãos? Preciso da ajuda de vocês, né? Vocês entenderam o espírito da peça de teatro, né? Isso aí, beleza. Então, bora. Pedagogia a favor do ensino da Escritura. Grandes multidões o seguiam. O texto está dizendo assim, ó. Grandes multidões o seguiam. Aí eu vou ler o texto. Grandes multidões o seguiam. E ele, voltando-se a eles, disse-lhes: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, sua mãe, filhos, filhas, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Podem voltar para os seus lugares, mas eu queria que vocês tivessem essa imagem. Jesus está parando o movimento deles. Irmãos, quem em sã consciência está juntando gente, usa um discurso desse aqui. O discurso de Jesus começa dizendo assim: vocês estão me seguindo por quê? Ele está dizendo: vocês não têm noção da escolha que vocês estão fazendo. Então, antes que vocês tomem uma decisão precipitada, eu vou dizer quanto custa. Por isso Lucas vai dizer, voltando-se a eles. Lucas está mostrando uma multidão andando atrás de alguém. E esse alguém para e diz: ei. Voltando-se a eles, é como se Jesus estivesse na frente e eles estivessem atrás. Jesus se volta para eles para conscientizá-los. É isso que, pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, eu vim fazer nessa manhã. E ele diz: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, sua mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Aborrecer aqui está falando
de causar desconforto. Mas o desconforto que eu causo não é pela chatice que eu tenho, pela desobediência que eu sou como filho. É pela vida de justiça que eu levo. Eles ficam com raiva. Você está achando que você é melhor que nós? Você está fazendo isso para quê? Você quer me constranger? É? Eu não te pedi para fazer isso? Não, pai, eu quis fazer mesmo por amor. Que mané amor o quê, rapaz? O dia que seu pai falar com você, porque você obedeceu, o nome disso é perseguição, tá? Qualquer outro motivo você é desobediente. Porque adolescente é dono de arrumar problema para o pastor de jovem adolescente, eu vim de lá. Meu pai está me perseguindo. Por quê? Porque você não arruma a cama, não é perseguição não, é falta de vergonha na cara sua. Se ele fala para você, não vai no culto enquanto não arrumar a cama, eu vou do lado dele de concordo, não tem que ir não. Não tem que ir mesmo não. Porque se seu quarto é uma desordem, seu culto é uma desordem, você vai atrapalhar a nossa adoração. Não vai mesmo não, seu pai está certo. Toque aqui. Eu já recebi um monte de gente, meus irmãos, na época de jovem, pastor, meu pai me persegue, na hora que ia verificar, meu irmão. Quem estava perseguindo quem? Parece que era o filho que estava atazanando a vida do pai. Que depois ficou crente, ele pagou um curso de pós-graduação de pior filho do mundo. Para envergonhar o nome de Jesus, porque agora ele encontrou um motivo para viver a sua vida dissoluta, jogando as contas na fé. E isso não é novo. Existia um tipo de oferta que se chamava oferta de corbã. E Jesus repreende essa oferta. Ele diz assim: vocês, não querendo servir os pais de vocês, dizem, não posso fazer porque é oferta ao Senhor. Jesus diz, vocês são um bando sem vergonha. Então tem um monte de gente chamando de corbã o que eu chamo de sem vergonhice. Vai arrumar tua cama, lava a vasilha, acorda cedo, meu irmão. Ah, mas não vou fazer nada. Acorda cedo para não fazer nada desde cedo, mas acorda cedo. Acorda cedo e vem orar. Mas é longe. Longe é quem mora em São Paulo, tem que andar 40 quilômetros para ir num culto. 10 quilômetros, aprende a andar a pé, querido. O dia que seu pai te ver levantando de madrugada para ir a pé, para oração, ele vai falar, rapaz, trocaram meu filho. Aí sim você tem autoridade. Agora, vivendo a mesma vidinha, usando a cristandade para ser a sua folga oficial, eu te repreendo em nome de Jesus. Isso é os adolescentes, porque os adultos são peritos em fazer isso. Pedir folga para o patrão porque tem programação da igreja. Mas a programação começa às 19 e teu serviço acaba às 18? Porque se você fosse o tipo de gente que desse o sangue em forma honesta, o teu patrão te diria, cara, vai. Lembra quando eu falei sobre a gente andar por fé? E quantos irmãos não fizeram isso? Quem é que os respalda se eles andam em justiça? É o Senhor. A palavra de Deus a Isaías: ei, por cima de vocês não passam não, são meus discípulos. Eu não conto para alguns adolescentes as experiências que eu tive na juventude com prova, porque senão eles vão usar isso como legalidade para não estudar mais. Mas eu já fiz muita doidura em nome de Jesus, meu irmão, de virar a noite pregando, no outro dia ter prova, chegar para meus colegas, não terá prova hoje, gente. Como assim? Jesus falou comigo que não vai ter prova. Chegava o professor, pessoal, cancelei a prova, vai ser amanhã. Eles olhavam para mim assim. Aí no outro dia, ei, ora aí para cancelar a prova. Eu falei, não, companheiro. Não é sem vergonhice, não. Não é não. Porque, brincadeiras à parte, irmãos, quais desses exemplos aqui não nos pegam? Hoje eu não vou no culto porque estou cansado. Jesus na cruz, carregando ali na Via Crucis. Peraí, deu um mau jeito. Leva aqui, Simão. Pai, deu para mim, tá? Simão completo, eu tô cansado. Você consegue imaginar isso, irmão? Nós somos tão cagão que qualquer dor para o nosso ser discípulo. Irmão, martírio é o nosso código de ética. E sabe o que significa martírio? Alguém me matando. Não, ninguém toma a minha vida, eu mesmo a dou. Aquilo que você declarou aqui com o Rodrigo, sabe? Corajosos como leão. E o que mais? Mansos como o cordeiro. E sabe qual é o discurso do cordeiro? É entregar-se voluntariamente. Jesus diz, ninguém toma a minha vida, eu mesmo a dou.
e voltarei a tomá-la de volta. Então assim, manda avisar Pilatos que não se mata um homem morto. Mande avisar a César que eu vim aqui morrer no território dele, para esfregar na cara dele que eu morro onde eu quiser, eu sou o rei. Eu escolhi morrer. Daqui 3 dias eu volto para dizer que eu subjuguei os reinos da terra. Agora eu sou. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Só que para ter autoridade, obedeceu até a morte, e morte de cruz. Então, irmão, nós temos um cristianismo muito safado, muito sem vergonha, muito confortável, muito acostumado com as coisas dessa vida. Mas Jesus vai explicar o que é essa fatura. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, a sua mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a própria vida, não pode ser meu discípulo. Porque discípulo é o que obedece às palavras do seu ensinador. Um discípulo é um filho, como eu já disse, ou seja, ele é uma cópia. Continuando, qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Quanto custa ser discípulo? Tudo. Cruz não é pecado, cruz é renúncia. Enquanto não abandonarmos os nossos pecados, não podemos entrar em níveis de renúncia. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Lembra da encenação? Jesus parando todo mundo. O que ele está dizendo assim: vocês não fizeram as contas. Vocês vão desistir no meio do caminho. Vocês estão me seguindo por causa dos pães e dos peixes, sendo que alguns de vocês vão ter que passar fome por mim. Façam as contas, para vocês não serem envergonhados, e para não envergonharem o meu nome. Eu falo a adolescentes aqui: antes de pensarem em morrer por Jesus, morram hoje para os desejos pecaminosos de vocês. Seja crente na sua escola. O tipo de gente, cara, jovem, adolescente, homem e mulher, que constrange as pessoas. Uma vida tão crucificada, que as pessoas tenham dificuldade até para passar a perna em você. Sabe por quê? Porque ninguém pode roubar alguém que já entregou tudo. Sabe aquela pessoa cujo nível de nobreza é tamanho, que diz assim: fulano, eu fiz isso para você e eu sei que você vai usar isso para se beneficiar, mas eu quis fazer, porque Jesus fez isso por mim, me deu o que eu não merecia. Você está disposto a perder um emprego pela sua integridade? A perder dinheiro para que lugares sejam supridos com recursos? Ou quem sabe até vender tudo que você tem para ensinar a sua família a viver simplicidade? Você estaria disposto? Rafa, isso é possibilidade. Não estou falando sério, irmãos. Alguns de nós têm que levar ao extremo. Pensar: Senhor, se você me requisesse tudo, eu teria dificuldades para entregar. Se você tem dúvidas, faça as contas. Porque só pode ser discípulo com tudo. Nazireado é o que de fato é o chamado a todo santo. Abaixo disso é uma subclasse. Não deveria nem existir. Consagração total, dedicação extrema é a fatura do discipulado. Mas infelizmente ele, em sua bondade, sabe que alguns entregarão a ele alguma coisa. Outros entregarão feno, palha. Alguns ouro, prata, pedras preciosas. E ele não nos rejeitará por isso. Mas o padrão não é palha, não é feno, não é madeira. O padrão é o Filho. João 13 vai dizer, antes de Jesus lavar os pés dos discípulos: tendo-os amado,
amou-os até o fim. E sabe, eu pergunto, fim de quem? Se ele é eterno. Eu já me peguei pensando, porque eu sempre, fim como se fosse a cruz, Beli, mas espera aí. Eu sou ressurreto dentre os mortos, o cara me abandona e está indo pescar, voltou para a velha vida. Eu vou na beira do lago e diz, ei, joga do outro lado. Irmãos, ele sabia de quem era que estava falando aquilo. Quando Pedro vem nadando e encontra Jesus, o que ele encontra é amou-os até o fim. É, você me deixou, eu não. Vim te buscar. E você acha quantas vezes ele não fez isso? Pedro não está entendendo que ele precisa ir aos gentios. Pedro, está vendo esse lençol? Mata e come. Não posso, Senhor, não posso comer coisa impura. Eu sou um judeu. Mata e come. Não considere impuro o que o Senhor santificou. A visão acaba. Eu acho que o Senhor me mostrou uma coisa nova. O que é isso se não amar até o fim? Ele não está entendendo. Vem cá, Pedro. Vou pegar na tua mão, cara, e vou te levar um passo a mais. Irmãos, nenhum de nós existiria se ele não nos amasse até o fim. O fim é a consumação dos séculos. Nenhum de nós permaneceria se todos os dias ele não se levantasse pela manhã para cumprir o papel que ele não negou fazê-lo. Ser o primogênito de uma nova criação. Ou seja, Jesus é filho, meu irmão, em alto nível. Ele não tem preguiça de ser filho. Ele é o nosso modelo. Nós temos preguiça de tantas coisas. Continuando. Para não suceder que, tendo lançado os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens pode enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro rei ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Discípulo é alguém que descobriu um dia que nada tem, nem mesmo a vida. E enxergando-se enterrado na maldade, corre a Cristo para receber vida outra vez. Vida que ele perdeu juntamente com Adão e toda a criação. Quando o perdão de Deus cai sobre ele, e ele descobre que agora tem vida, e que pertence a Cristo, a sua gratidão é tamanha, que toda a sua vida é agradar a Cristo, e honrá-lo, o Rei. Honrá-lo como Rei. Um nascido de novo, só tem uma motivação: honrar a quem o resgatou. Eu não sei, irmãos, o que aconteceu com a fé de muitos de nós, mas em algum momento a gente pegou a ideia de salvação como livrando-nos do inferno, ficou contente com isso para viver a nossa vida aqui do nosso jeito, como se o mal a ser evitado fosse futuro e não um mal presente. E para que não fique dúvidas, cremos no inferno como casa, mas esse mundo também está sob o governo das trevas, e eu não vou me conformar a mantê-lo assim. Eu darei a minha vida pelo reino e pelo rei. Eu quero muito que, se ele quiser, o meu rosto possa encontrar gente de outros povos para dizer: calma, o mal não venceu. Há uma resposta para o mal no mundo.
O mundo jaz no maligno, mas há um tipo de gente que não jaz no maligno. São os filhos do reino. E eu vim dizer a você, liberdade está disponível, você quer? Não há maior tesouro do que esse. Alinhe a sua vida. Não viva como se você não entendesse isso. Guarde isso no seu coração e pratique. Porque do contrário, poderão vir pregadores e pregadores, mensagens e mensagens poderosas aqui. Mas nós seremos responsabilizados pelas maravilhosas coisas que ouvimos e não praticamos. Rafa, é tanta coisa. Começo por onde? Começa pelo que é mais possível hoje. Sabe aquela pessoa que você não conversa com ela já tem um tempo porque tem uma situação mal resolvida que você não quer conversar? Resolve. Começa por isso. Rafa, eu não quero ser um homem avarento. O que eu faço? Hoje, vai lá, faz o bendito do Pix, transfere logo, irmão, a contribuição. Começa. É sério. Nossa, Rafa, está falando de... É porque são as coisas simples que nos barram, irmãos. E a gente acha que momentos como aquele que a gente acabou de fazer de libertação aqui, é porque a gente foi num terreiro. Não é não, é porque a gente é resistente à obediência. E o coração vai se endurecendo e Satanás vai ganhando domínio sobre nós. Obedeça. Senhor, eu quero te agradecer por esse momento aqui. Eu quero dizer ao Senhor mais uma vez que eu te agradeço pela sua palavra, que tem cortado a gente de forma tão preciosa. E hoje, como eu já te disse mais cedo, meu desejo era só ver a mesa posta e o Senhor colocando pão para a gente poder comer. Nós temos sido alimentados de forma violenta nos últimos dias. Desde a mensagem de Fábio, o Senhor tem falado conosco sobre consagração, Daniel e depois Luiz. E o desejo nessa manhã foi só relembrar que ser discípulo é ser nazireu. Ainda que por causa da nossa dureza de coração isso seja um nível a ser alcançado, todo discípulo deveria ser um nazireu. Que quando ouvirmos sobre esse tema, Senhor, possamos agora, a partir de hoje, ouvir como gente que escolheu de fato viver em santidade e renunciar tudo quanto tem. Não nos deixe falar de renúncia antes de resolver as coisas que estão embaraçadas em nossa vida, Senhor. Que estamos chamando de renúncia aos nossos pecados aos quais estamos apegados. Não é justo chamar isso de renúncia, porque você não deixou a sua glória porque isso era pecado. Você sim renunciou à sua glória. Nós não queremos escarnecer o seu nome. Renúncia é o que fazemos tendo o direito a fazer, mesmo sendo lícito, mesmo sendo nosso, deixamos por amor, por livre e espontânea decisão. Eu oro por esses adolescentes, por esses jovens, Senhor, que estão sendo afrontados todos os dias por uma vida de conforto. Batiza-os de uma indignação com este mundo que jaz no maligno, Senhor. Enche-os de um zelo por santidade tamanho, que nas escolas eles se tornem pessoas completamente insuportáveis, não por serem chatos, mas por serem santos. Se eu pudesse pedir um sentimento sobre nós essa manhã, eu pediria zelo por santidade. As nossas mãos estão sujas, Senhor. As nossas vestes estão sujas.
As pessoas olham para o nosso jeito de ser cristão, elas se escandalizam. Nós somos a chacota em muitos lugares, porque não fizemos as contas. Ensina-nos, Senhor, a viver uma vida completamente rendida a você. Nessa manhã, que cada palavra aqui seja recebida, Senhor, como palavra do Senhor. Eu gostaria muito que os meus irmãos entendessem que o Espírito dessa manhã corrige no Senhor, a começar de mim. Eu não sou o melhor, só tenho a responsabilidade de lembrar que o Senhor quer nos corrigir. Corrige-nos, Senhor. Com uma vida constrangedoramente reta, por amor ao Senhor, dá-nos autoridade para sinalizar o seu reino por onde passarmos, como discípulos, como filhos. Eu abençoo os meus irmãos, Senhor. Que seja uma manhã, que seja um domingo, que seja uma semana de testemunhos da glória de Deus nos lugares mais diferentes da cidade. Uma intrepidez, uma ousadia para anunciar a liberdade e a vitória sobre o mal. Essa é a nossa oração, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Que o Senhor te abençoe, meu querido, em nome de Jesus. Queridos, enquanto ouvi o Rafa, um sentimento veio ao meu coração e a partir de uma experiência que eu tive na minha casa essa semana passada até compartilhei com o Rafa, falei pro Pietro: filho, hoje você não vai assistir o YouTube. Só foi isso que eu falei para ele. E o Pietro ficou muito mal, indignado, chateado. Mas pai, chorou. Por que você não vai me deixar assistir o YouTube? Eu falei: filho, hoje não. Mas pai, a minha mãe deixa, você deixa, eu queria assistir o YouTube. Eu falei: hoje não. E ele ficou indignado com aquilo, Rafa. Eu falei: filho, você orou ontem? Ele: não. Você leu a Bíblia ontem? Ele disse: não. E você não ficou com a mesma indignação que você está agora, porque você não viu o YouTube? Não está gerando em você a mesma tristeza? Não está gerando em você a mesma dor? Você não vai chorar porque ontem você não falou com Jesus? Porque ontem você não teve um encontro com Ele? Você não vai chorar porque você não leu a Bíblia para conhecer um pouquinho mais? Mas você está chorando por causa de um YouTube, cara. Eu acho que o Pietro representa muita gente aqui, Rafa. Porque eu entendo, uma criança tem 9 anos, ele precisa ser ensinado. E eu tomei uma decisão: eu vou orar com meu filho, eu vou ensinar o meu filho. E eu não posso esperar que ele faça isso sozinho, ele só tem 9 anos. E agora, enquanto você falava, o Senhor me trouxe à memória um texto de Isaías 6, que quando ele tem esse encontro ali com o Senhor, ele diz: ai de mim, pois estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Meu irmão, se você não estiver indignado e preocupado porque você está vivendo uma vida deliberadamente no pecado, e você está dizendo: ai de mim que estou perecendo, ai de mim que vou morrer, eu não sei o que será de nós. O pecado tem que gerar medo, indignação,
Porque o pecado ele faz afastamento, ele nos afasta de Deus. E isso não te incomoda. Isso não te dá desespero. Ah, meu irmão. Se você está vivendo uma vida consciente de pecado, deliberada, você precisa se arrepender. Você precisa se humilhar. Como o primeiro texto que nós lemos, que o Rafa leu de 1 João. Você precisa reconhecer o seu pecado. Não viva uma vida deliberada no pecado, achando que está tudo bem. Que o desespero, como diz Isaías, possa invadir o nosso coração. E meu irmão, eu não vou fazer outro apelo. É você que tem que fazer o seu apelo. É você que tem que estar desesperado. Assim como eu me encontro no meu desespero de imaginar, como Davi disse: não me lances fora da tua presença e nem retires de mim o teu Santo Espírito. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, estabelece em mim um espírito reto. Talvez você perdeu a coisa mais importante, meu irmão, e não percebeu. Restitui-me a alegria da tua salvação. Se isso não gerar em você uma inconformidade, meu irmão, uma indignação, não é o meu apelo, não é o apelo da pregação do Rafa que vai mudar a sua história. É o seu apelo de desespero. É o seu apelo de agonia. É o seu apelo de angústia. Senhor, tem misericórdia de mim que eu vou perecendo. Amém. E eu sei que muitos vão precisar de ajuda. E nós estamos aqui para vencer isso juntos. Se posicione em nome de Jesus.